Na paz do Senhor, queremos saudar a todos os nossos irmãos em Cristo que têm acompanhado as nossas aulas e têm se alegrado conosco nesses poucos momentos que temos tido para estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a atenção de todos os irmãos, os nossos alunos, os nossos irmãos em Cristo, da nossa igreja, do nosso ministério. Vamos dedicar esses poucos minutos para colocarmos a nossa vida diante de Deus, meditarmos na sua palavra e entendermos um pouco mais a respeito dessa doutrina que temos falado nesses últimos domingos. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, bendizemos o teu nome, queremos te agradecer pela tua palavra, a revelação da tua palavra, a revelação da tua pessoa em tua palavra, uma revelação que enriquece a nossa vida, que nos dá esperança, alegria, a certeza do amanhã, a certeza do nosso futuro, a certeza da salvação. Nós te glorificamos e te exaltamos. Nós te agradecemos porque ainda temos esta ferramenta para comunicarmos com os nossos irmãos, estudarmos a tua palavra, e não obstante esse período de isolamento, de distanciamento, temos a oportunidade de colocarmos a nossa vida diante de ti e meditarmos na tua palavra, estudarmos a tua palavra, porque assim é a tua ordem para a nossa vida. Alcança os nossos irmãos em Cristo, as famílias da tua igreja. Tem misericórdia, Senhor, dá-nos da tua bênção. Abre, Senhor, o nosso entendimento, dá-nos compreensão da tua palavra. Queremos te glorificar e te exaltar. Ajuda-nos, Pai, porque sem ti nós nada podemos fazer. Nós nos colocamos diante de ti e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos glorificar e bendizer o nome do Senhor e dar sequência a esse estudo que temos feito e pedir a atenção dos irmãos, que o Senhor nos ajude, que Ele nos auxilie e possamos dar a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Temos falado nesses últimos domingos a respeito do juízo divino e hoje nós gostaríamos de dar sequência a esse estudo e falarmos de um tema que nós falamos muito nesses últimos tempos. E eu gostaria hoje de me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e que o Senhor, como eu orei, abra o nosso entendimento e nós possamos compreender a palavra de Deus e ela fortaleça a nossa fé, ela revigore a nossa vida espiritual, que o Senhor seja louvado e exaltado. Então hoje eu gostaria de falar sobre o juízo divino e a liberdade do homem. O juízo divino e a liberdade do homem. E o nosso texto-chave está em Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 16. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Eu repetirei a leitura. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 16. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. E nesse primeiro tópico, nós falaremos sobre liberdade, autonomia e responsabilidade. Liberdade, autonomia e responsabilidade. E o nosso texto está lá em Gênesis, capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os irmãos sabem, esse texto, essa palavra foi dita por Deus a Caim, naquele momento em que ele teve aquela crise de ciúmes em relação a Abel. O Senhor aceita a oferta de Abel, não aceita a oferta de Caim. A oferta de Abel, que Abel trouxe, foram as primícias do rebanho e da gordura, e a oferta de Caim foi o fruto da terra. Deus não aceita a oferta de Caim, aceita a oferta de Abel. Caim fica extremamente irado,
ele fica indignado com essa diferenciação que Deus faz em relação ao seu irmão, e o Senhor então diz assim para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, liberdade, autonomia e responsabilidade. A Bíblia ensina que o homem foi formado com a capacidade de administrar sua vida e de escolher a direção de seus caminhos. Para essa capacidade de autodeterminação, poderíamos chamar de liberdade. Por força de sua capacidade de auto-administrar-se, o homem possui autonomia, cujo vocábulo é formado por duas palavras gregas, auto, de si mesmo, e nomos, que significa lei. Ou seja, o homem estabelece suas próprias leis para exercer sua liberdade, seja para o bem, seja para o mal. A responsabilidade, por sua vez, é o dever que decorre do exercício da liberdade do homem, segundo as próprias regras que estabelece para a sua vida, produzindo consequências de seu comportamento. Em resumo, o homem responde por seus atos, para o bem ou para o mal, para a aprovação ou para a reprovação, dependendo da qualidade do seu comportamento, comissivo ou omissivo. Ele age ou ele não age, ele se omite a partir de um modelo. Então nós temos aqui liberdade, autonomia e responsabilidade. Liberdade já é um termo mais próximo da nossa realidade, nós não temos dificuldade para entender, mas é a capacidade que o homem tem de administrar a sua vida, de escolher o que ele vai fazer, que direção ele vai seguir. É uma liberdade que o homem tem de agir. Liberdade de agir, liberdade de escolher. Capacidade de agir, capacidade de escolher segundo a sua vontade, segundo critérios próprios. Autonomia. Autonomia são as próprias regras que nós, então, determinamos sobre a nossa vida para segui-las. Por isso que esta palavra autonomia vem de duas palavras gregas, que significa de si mesmo e lei. São as regras que o homem estabelece para si mesmo. São leis que o homem estabelece para si mesmo. Então, é a autonomia. O homem tem poder, o homem tem condições de estabelecer regras para que ele viva. Ele tem autonomia, ele tem as suas próprias regras, ele tem a sua própria direção. E, por fim, a responsabilidade, que decorre do exercício da liberdade. Todo ato produz uma consequência. A responsabilidade é a consequência desses atos, o que decorre desses atos. O homem, na sua liberdade, na sua autonomia, age, e isso produz um resultado. Esse resultado são as consequências dos seus atos. E ele, então, é responsabilizado, por isso a responsabilidade, ele é responsabilizado dos seus atos, seja para o bem ou seja para o mal. Então, o homem responde por seus atos, para o bem ou para o mal, para a aprovação ou para a reprovação, dependendo da qualidade do seu comportamento, comissivo ou omissivo, porque ele age ou deixa de agir, ele se omite a partir de um modelo. Então, há um modelo, a partir desse modelo ele age. Quando ele age, ele produz consequências, produz resultados, sejam para o bem, sejam para o mal. Biblicamente, no exercício da liberdade do homem, em contraste com a supremacia de Deus, o Criador de todas as coisas, há o choque de dois modelos de comportamento ou leis de regência para a vida. É óbvio, se Deus estabelece regras, é porque ele tem um modelo de quais seriam essas regras que deveriam ser obedecidas pelo homem. Se o homem também possui um modelo de comportamento, um padrão de comportamento, é porque ele também estabelece regras pelas quais ele deve se orientar, ele deve seguir. Então temos um choque de modelos, um choque de duas regras, um choque de leis de regência, porque Deus determina uma coisa, o homem determina uma outra coisa. Então há um choque, né? Há uma colisão de regras e de orientações que foram estabelecidas por Deus e para o homem. Nem sempre essas duas regras se comunicam, elas se dialogam, né? Ou nem sempre há harmonia entre elas. Normalmente há um conflito entre o que Deus pensa, entre o que o homem pensa, entre o que Deus estabelece e entre o que o homem estabelece. E nós temos então o choque desses dois modelos, o modelo de Deus e o modelo do homem. O primeiro modelo, estabelecido por Deus,
é um modelo absolutamente perfeito e adequado, constituindo uma unidade homogênea, quer dizer, uma natureza única e indissolúvel porque não se desfaz. Então nós temos o primeiro, estabelecido por Deus como um modelo absolutamente perfeito e adequado, constituindo uma unidade homogênea e indissolúvel, porque não se desfaz, é uma unidade de única natureza, não são duas naturezas, é apenas uma natureza. Deus não se contradiz, Deus não é incoerente nas suas posições, mas o que ele determina, o que ele fala, o que ele estabelece como regra para o homem é a verdade. Então esse é o modelo divino. Você tem também um modelo humano, que é o segundo. O segundo estabelecido pelo homem como um modelo relativamente perfeito e adequado, constituindo uma unidade heterogênea, porque de distinta natureza, e dissolúvel, que se desfaz. Porque você tem um modelo único, indissolúvel, porque diz respeito a Deus, um modelo perfeito, perfeitamente, absolutamente perfeito e adequado, e um modelo humano, que são as nossas próprias regras. Eu tenho as minhas regras, você tem as suas regras, todos os homens têm as suas próprias regras. Daí a razão pela qual eu disse a respeito da autonomia. Cada um de nós tem a sua autonomia, porque nós estabelecemos regras próprias de comportamentos de conduta. Então nós temos o modelo divino e temos o modelo humano. O modelo divino, absolutamente perfeito e adequado, e o modelo humano, relativamente perfeito, relativamente adequado. Então há o conflito dessas duas normas, porque nem sempre a regra ou o modelo que Deus estabelece é o que nós seguimos em nossa vida. Seguimos em nossa vida as nossas próprias regras, os nossos próprios padrões de comportamento. Portanto, no juízo divino, adotando como exemplo o diálogo entre Deus e Caim, nosso texto-chave, claramente se vê o estabelecimento de um padrão de comportamento para a vida, obediência, e para a morte, desobediência, que se reflete nas locuções, se procederes bem ou se procederes mal. Lembram do texto que nós lemos em Gênesis capítulo 4, verso 7? O Senhor diz para Caim, Caim, se você proceder bem, se você proceder mal. Então nós temos nessas duas locuções o estabelecimento de um padrão, de um comportamento de vida a respeito de um procedimento para o bem e de um procedimento para o mal. Você não vê em Caim um questionamento sobre esse procedimento para o bem ou para o mal. A indignação dele é em relação à sua oferta que não foi aceita por Deus. Em última análise, o juízo divino é a expressão máxima da supremacia do Criador e a prevalência ou a superioridade de seus padrões de comportamento sobre as leis de regência do homem, isto é, sobre a autonomia e a liberdade do homem. Então, é claro, quando Deus julga o homem, e o homem não tem como sair imune desse julgamento, o homem não tem como se isentar desse julgamento, esse julgamento nada mais é do que a expressão máxima da supremacia, da soberania e do poder de Deus sobre o homem, a respeito dos padrões do comportamento do homem. Então, esses padrões que Deus estabeleceu está acima de qualquer padrão, de qualquer juízo, de qualquer justiça, de qualquer regra e de qualquer norma que o homem possa estabelecer para contrastar com essa justiça de Deus, com essas regras e com esses princípios, com esses mandamentos que o Senhor estabeleceu. Então nós temos a expressão máxima da supremacia, do poder, da soberania, dessa grandeza de Deus em relação ao homem, porque ele pega o seu padrão, ele adota o seu padrão de comportamento sobre o padrão de comportamento do homem, e esse padrão prevalece sobre o padrão de comportamento do homem. Por isso, nenhum homem pode chegar diante de Deus e questioná-lo a respeito da sua justiça e do seu juízo. É evidente, os irmãos entendem, como homem ele pode fazer isso, mas não num questionamento legítimo, num questionamento que o levará para a vida eterna, que o levará para a justificação. Nenhum homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As leis de regência do homem são incapazes de produzir uma justiça apta para justificá-lo diante de Deus, que é o que nós temos em Isaías capítulo 64, versos 5 a 7. As leis de regência do homem são incapazes de produzir uma justiça apta para justificá-lo diante de Deus.
Então o homem tem uma norma, o homem tem regras que ele estabelece para si mesmo, mas esta regra, este padrão, este modelo que o homem adota para si mesmo, é absolutamente impossível justificá-lo diante de Deus. Então, leiamos lá em Isaías capítulo 64, versos 5 a 7. Isaías capítulo 64, versos 5 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Então vemos claramente aqui também no texto de Isaías o conflito entre esses dois padrões, né? Quando Deus, como está dizendo aqui, quando Deus ele se cerca da sua santidade e julga o homem, esse homem não tem nenhuma condição de defender-se diante de Deus. E defender-se no sentido de ser absolvido diante de Deus, no sentido de não sofrer essa condenação, porque ele está debaixo de uma norma eterna, de uma norma absolutamente santa, uma norma absolutamente reta e justa. Então, no conflito desses dois padrões, o homem está sempre em dívida, o homem está sempre na cadeira dos réus. Agora, uma questão bastante interessante: a liberdade é um valor absoluto? Então, diante de tudo que nós falamos, das aulas anteriores, nós poderíamos falar que a liberdade é um valor absoluto? Então, nós respondemos: se na concepção de valor absoluto está a ideia de algo ilimitado ou infinito, então a liberdade não é um valor absoluto. Nenhum valor é ilimitado em si, pois encontra em Deus a sua limitação. Tão somente os valores inerentes ou ligados a Deus são ilimitados, pois representam expressões de seus atributos eternos, como no exemplo do Salmo 119, verso 96. Tenho visto que a toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Então eu repetirei: se na concepção de valor absoluto, nossa pergunta é essa, a liberdade é um valor absoluto? Se na concepção de valor absoluto está a ideia de algo ilimitado ou infinito, então a liberdade não é um valor absoluto, logicamente. Nenhum valor é ilimitado em si, nenhum valor humano, pois encontra em Deus a sua limitação. Tão somente os valores ligados ou inerentes a Deus são ilimitados, pois representam expressões de seus atributos eternos. Então, apenas aqueles valores ligados, vinculados, subordinados a esses atributos divinos são ilimitados e são eternos, são infinitos. Mas se a liberdade, dentro dessa nossa ideia humana, pode gerar um entendimento de algo que deva ou possa ser feito de maneira ilimitada e infinita, então é óbvio, é claro pela Bíblia, que a liberdade não é um valor absoluto, pois encontra no próprio Senhor a sua limitação. Agora, continuando, porém, se na concepção de valor absoluto está a ideia de responsabilidade intransmissível do homem por seus atos, tornando-o indesculpável no juízo, então a liberdade é um valor absoluto, conforme o ensinamento de Paulo, lá em Romanos 1, versos 18 e seguintes, segundo o qual as coisas criadas que revelam Deus Criador é a maior testemunha, ou são a maior testemunha de acusação do homem. Então, o que nós queremos dizer? Eu repetirei: se na concepção de valor absoluto está a ideia de responsabilidade intransmissível do homem por seus atos, tornando-o indesculpável diante de Deus, ou nesse juízo, então a liberdade é um valor absoluto. Por quê? Se você entende que a liberdade é um valor absoluto no sentido de que o homem está indesculpável diante de Deus, nenhum homem pode chegar diante de Deus e falar: eu não fui livre na escolha dos meus atos. Eu não fui livre naquilo que eu deveria fazer e não fiz.
Nenhum homem pode se justificar ou nenhum homem pode apresentar essa defesa diante de Deus. Então, nesse sentido, a liberdade, nós podemos afirmar que se torna um valor absoluto, porque nenhum homem vai poder usar a liberdade como uma cobertura, como algo que eventualmente pudesse defendê-lo diante de Deus, como algo que pudesse favorecê-lo diante de Deus. A liberdade diante de Deus não pode ser utilizada como uma vestimenta, uma desculpa, né? Uma regra de exceção para que o homem não seja julgado e não seja condenado. Então, nesse sentido, todo homem será julgado pelo exercício que faz da sua liberdade, seja para o bem ou seja para o mal. Nenhum homem está indesculpável diante de Deus. Repito, como está lá em Romanos capítulo 1, versos 18 e seguintes. Então, nesse sentido, a liberdade torna-se um valor absoluto, porque ela determina sobre o homem o seu julgamento, para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte. Então, eu espero que tenha ficado claro esses dois conceitos a respeito da liberdade. O segundo ponto, o exercício da liberdade. Então, onde entraria, né, o exercício da liberdade, a importância do exercício da liberdade dentro desse juízo divino. E eu gostaria de ler esse texto lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, diz assim a palavra de Deus: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, o que nós temos aqui é uma maneira muito clara, né? Para a nossa compreensão. O Senhor está dizendo para o jovem: viva, haja da melhor maneira que você acha, da melhor maneira que você julga correto. Viva, desfrute da vida, como está dizendo aqui, alegre o teu coração, faça o que, ou ande pelos caminhos que satisfaçam o teu coração, agradam os teus olhos, mas saiba de uma coisa, que sobre tudo isso o Senhor te pedirá contas. Em outras palavras, haja dentro da liberdade que você tem para agir, mas saiba que essa conta voltará para você no final da tua vida, seja para o bem, seja para o mal. Então, o exercício da liberdade. O que nós poderíamos, então, questionar? A liberdade, no exercício da liberdade do homem, ou pelo homem, não? O homem tem liberdade para ser livre? Não? Ou há um determinismo que aprisiona o homem em sua liberdade? Como um certo filósofo disse, ou afirmou, os homens escolhem o que preferem, embora só escolham aquilo que Deus já determinou que deva acontecer. Então ele, na verdade, limita totalmente a liberdade. O homem tem liberdade de escolher, mas ele escolhe exatamente o que Deus determinou que ele escolha, porque é aquilo que deve acontecer. Essa foi uma afirmação de um filósofo. Um outro filósofo disse assim: fazemos aquilo que preferimos, porém escolhemos aquilo que necessariamente deve ser escolhido. Então ele também traz essa discussão para um certo determinismo, uma certa fatalidade a respeito da vida e a respeito das coisas, como se o que o homem fosse escolher já tivesse uma determinação divina para que ele escolhesse. Ele, na sua liberdade, na sua vontade, escolhe determinada coisa, mas nessa presciência divina, nessa mente eterna, ele escolheu porque o homem determinou que ele assim escolhesse. Então seria uma liberdade frágil, né? Uma liberdade que não é verdadeira. E isso realmente não tem embasamento, são afirmativas que não têm embasamento bíblico, não tem fundamento bíblico. Agora, também é verdade, como explicar alguns textos bíblicos que podem levar ao entendimento determinista ou fatalista da vida do homem? Então eu peguei alguns exemplos. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Olha que o Salomão diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Lá em Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas.
Eu li Isaías capítulo 45, verso 7. Êxodo capítulo 4, versos 10 e 11. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? O Senhor está, né, retrucando Moisés quando ele apresenta aquelas suas desculpas, né? Aqueles seus pretextos para não libertar o povo de Israel. Moisés estava sendo chamado, e o Senhor diz assim para ele: quem faz o mudo, quem faz o surdo, quem faz o cego, ou aquele que vê? Não sou eu que faço todas essas coisas? E por último, em Êxodo capítulo 7, versos 1 a 3. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então fica aquela discussão, mas o Senhor diz que endureceu o coração de Faraó. Que liberdade ele teve para deixar o povo de Israel sair do Egito? Aquelas 10 pragas, na verdade, então foram um grande pretexto para ferir o Egito, porque Faraó não teve liberdade para amolecer o seu coração e acatar a ordem de Deus de libertar o povo de Israel para que ele celebrasse uma festa no deserto. E ainda nesse sentido, nós temos lá em Romanos capítulo 9, versos 13 a 24, Paulo explicando essa passagem, né? Eu terei misericórdia de quem terei misericórdia, e etc. Depois os irmãos leem em casa também esse texto. Agora, algumas premissas são importantes para que a gente compreenda esses textos bíblicos. É evidente, é óbvio que o Senhor, que através desses textos, ou que esses textos não fundamentam esse determinismo ou essa fatalidade. O que é esse determinismo, o que é essa fatalidade? Como nós afirmamos, era como se o homem não tivesse a liberdade de escolha, como se o homem não tivesse condições, a capacidade de escolher os seus caminhos, de se autodeterminar ou de auto-administrar-se. Era como se o homem não tivesse essa capacidade. E a Bíblia rebate essa ideia. E eu, então, elenquei alguns pontos que fortaleceriam, né, a nossa posição. Contrariamente, esses textos que nós lemos não devem ser interpretados literalmente. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E como Criador de todas as coisas, Ele criou tudo bom, como diz lá em Gênesis, em todos os dias. No final de cada dia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando Ele criou o homem, e viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus faz é bom. Uma fonte boa não pode jorrar água amargosa ou água amarga, né? Ou uma árvore boa não pode produzir maus frutos. No caso do Senhor, no caso de Deus, Ele é absolutamente santo, absolutamente reto, absolutamente justo. Ele não poderia produzir nada além do que é absolutamente justo, absolutamente reto, absolutamente santo. Então é óbvio que esses textos não podem ser lidos ou interpretados de maneira descontextualizada ou de maneira isolada, porque literalmente nós incorreremos em erro. Então algumas questões, né, algumas premissas que eu coloquei para que a gente entenda esses textos. Em primeiro lugar, se o determinismo orientasse as ações do homem, Deus não poderia exigir-lhes contas. Nós temos lá em Romanos capítulo 14, verso 12, 1 Pedro capítulo 4, versos 1 a 6, se o homem não tivesse liberdade para agir, como é que Deus exigiria contas do homem? Ok? Essa é a primeira questão. Ainda na primeira questão, na primeira premissa, se não há liberdade de escolha, o homem não poderia ser julgado pelo que pratica, seja para o bem, seja para o mal, que é a doutrina da retribuição. Se não há liberdade de escolha, o homem não poderia ser julgado pelo que pratica, seja para o bem e seja para o mal. Essa é a primeira. A segunda, eu elenquei 7 premissas aqui. A segunda, se não há liberdade, Deus seria injusto ao condenar os ímpios e justificar os salvos. A injustiça de Deus se revelaria em sua
em sua parcialidade ou falta de isenção no julgamento do homem, seja para a salvação eterna, seja para a condenação eterna. É óbvio que se não houvesse liberdade, Deus não teria capacidade de julgar o homem de maneira reta, de maneira justa, de uma maneira imparcial, né? Ou com isenção, seja para a vida eterna, seja para a condenação eterna. A terceira premissa: se a fatalidade define a vida do homem, não há razão para temermos ou não temermos a Deus. A indiferença marcaria a vida do homem, que seria uma espécie de fantoche nas mãos de Deus. Ou seja, nós teremos o quê? Um criador que seria meramente um manipulador, um criador manipulador, porque ele já estabeleceu para o homem um determinado caminho, e esse homem, portanto, não teria a capacidade, a liberdade de agir ou de chegar a um fim diferente daquele que Deus estabeleceu. Então, essa é a terceira premissa. A quarta premissa: se o homem não pode exercer livremente sua liberdade, Deus seria moralmente responsável pelo pecado, já que não existiria nenhuma possibilidade do ímpio abandonar sua impiedade. O ímpio praticaria impiedade por imposição de Deus, pois estaria determinado que assim o fizesse. Então, se o homem não pode exercer livremente a sua liberdade, Deus é responsável pelo pecado, porque o ímpio, por falta de liberdade, não teria a capacidade de obedecer, de escolher por um caminho bom, por um caminho reto e por um caminho justo. O ímpio não teria essa condição. Então Deus seria responsável pelo pecado desse ímpio. Deus seria moralmente responsável pelo pecado desse ímpio. A quinta premissa: se Deus determinasse sobre a vida do homem, anulando sua vontade, seria totalmente inútil a ordem bíblica para obedecê-lo, pois a obediência e a desobediência não seriam decorrentes do exercício livre da liberdade. Ora, se Deus exige a obediência, ou exige, óbvio, a obediência do homem, ou se a desobediência é fruto do mau uso da liberdade, então está claro que Deus não determina sobre a vida do homem. Deus determina a obediência, Deus determina que o homem entregue a ele a sua liberdade. A sexta premissa: se a liberdade é uma falsa impressão da realidade espiritual, não há sentido no galardão da vida eterna. Que sentido tem a vida eterna se o homem não tem opção de escolha? E por último, se a liberdade é uma mera ficção, não teria necessidade do sacrifício vicário e expiatório de Cristo Jesus, pois a história da humanidade seguiria seu fluxo determinista e irremediável em relação à vida eterna e à condenação eterna. Também não teria nenhum sentido. A história seguiria, as suas páginas, os seus dias, o seu fluxo de maneira totalmente irremediável. Ela seria apenas vítima de um Deus, como eu disse, manipulador. Agora, um contraponto interessante. Se há uma ordem espiritual, há um padrão de comportamento, há um sentido na vida debaixo do sol, e há uma recompensa para a vida ou para a morte, porque há uma ordem. Por isso, preste atenção, já na primeira história bíblica, o relacionamento de Deus com o homem foi marcado por uma ordem num ambiente sem pecado. Qual era a ordem naquele ambiente sem pecado para Adão e Eva? Comerás, não comerás. Essa foi a ordem que nós temos lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulos 2 e 3. Comerás, não comerás. Se havia uma ordem ou uma obrigação para fazer e uma obrigação para não fazer, é porque o homem tinha absoluta liberdade sobre os seus atos. Tanto que ele usa da sua liberdade e faz o que não deveria fazer. O que o Senhor disse para ele comer, ele não come, e o que o Senhor disse para ele não comer, ele come. Porque a obediência não está apenas em fazer o que se determina, mas a desobediência também, ou a desobediência nesse caso, está em não fazer o que Deus determina. Não fazer o que Deus determina, não fazer o que Deus determina, ou de outro lado, deixar de fazer o que Deus determina. De qualquer forma, há uma determinação.
O homem precisa obedecer a essa determinação. Uma determinação para fazer ou não fazer alguma coisa. E nesse caso, a determinação era para fazer e não fazer. O que fazer? Comer desta árvore. O que não fazer? Comer daquela outra árvore. Você tem acesso a todas as árvores do jardim, menos esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha uma ordem para fazer e uma ordem para não fazer. O homem fez o que não poderia e não fez o que poderia, o que deveria fazer, porque havia liberdade. Se a liberdade não pudesse ser exercida livremente, a ordem de Deus perderia sentido e razão de ser para a obediência de Adão. A partir da ordem de Deus, há uma promessa e uma consequência pelo exercício da liberdade, de modo que toda a história segue esse fundamento celestial, seguindo-se daí o juízo para a vida ou para a morte. Então eu espero que tenha ficado claro que esse juízo de Deus é santo, é reto, é justo e é executado num ambiente de liberdade. O homem exerce a sua liberdade de maneira pecaminosa, de maneira errada e de maneira desobediente. O homem tem sobre si o exercício da sua liberdade. O homem tem sobre si o livre exercício da liberdade. Quando ele usa da sua liberdade para obedecer, ele tem a vida. Quando usa da sua liberdade para desobedecer, ele tem a morte. Há outros temas, evidentemente, que o que nós falamos aqui não esgota todo o assunto. É apenas uma partícula desse assunto, né? Uma pequena fração desse assunto. Nós poderíamos caminhar e falar outras coisas, né? E se aprofundar em outras questões, até em relação a nós que somos crentes em Jesus. Mas o objetivo da nossa aula é em relação a esse juízo divino. Então eu espero que tenha ficado claro. Deus abençoe os irmãos. Havendo necessidade, nós retomamos o assunto, esclarecemos um pouco mais e que o Senhor seja louvado em todas as coisas. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos e te bendizemos por esses momentos que temos para meditar na tua palavra. Mais uma vez nós te pedimos, ajuda-nos, dá-nos poder, dá-nos graça, dá-nos, Senhor, compreensão da tua palavra. Livra-nos, Senhor, do mal, livra a tua igreja, livra-nos, Pai, dessa apostasia, livra-nos desse esfriamento, livra-nos, Pai, tem misericórdia, que tenhamos na tua palavra o maior amor da nossa vida, como diz o salmista, a razão da nossa vida, nossa meditação todo dia, que seja uma realidade em nossa vida. Liberta as nossas vidas de todo mal, liberta as famílias de todo mal, dá-nos do teu poder, Senhor. Nós te louvamos por esses momentos que temos de meditação na tua palavra, que neste final de semana, neste domingo, a tua igreja, as famílias da tua igreja sejam poderosamente alcançadas e o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado e exaltado. Assim nós oramos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a atenção de todos os irmãos, Deus nos abençoe, o Senhor nos guarde, estejamos à noite preparados e atentos para participarmos do culto, que o Senhor assim nos ajude nesse momento de dificuldades e Ele seja louvado e exaltado em nosso testemunho. Um forte abraço a todos os irmãos, crendo Deus a gente se vê em breve, essa é a vontade do nosso coração, estamos com saudades de todos. Deus nos abençoe.